E se Jesus tivesse vindo ao mundo em outra época da história? Poderia? Deus preparou o ambiente e o contexto histórico para que ele aparecesse nessa terra? Será? Hoje nós vamos ver uma introdução histórico-cultural, religiosa e filosófica para os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e principalmente o evangelho de João. Você vai entender por quê. Nós vamos aprender certas coisas interessantíssimas que vão ampliar a sua visão a respeito do conteúdo dos evangelhos bíblicos. Fica com a gente aí, fica ligado nesse vídeo. Bem, esse é o nosso quarto módulo. Como quarto módulo, nós estamos dando uma sequência ao nosso curso básico da fé cristã. Se você está aqui pela primeira vez, o curso básico da fé cristã ele é um curso destinado a fazer com que nós possamos aprender mais a respeito da fé básica em Jesus Cristo. O objetivo do curso, em suma, é tentar dizer ou mostrar para nós o que é necessário, essencial, para que alguém possa se tornar um discípulo de Jesus. Você já é um discípulo de Cristo, então você está no lugar certo para você aprofundar o seu relacionamento, o seu conhecimento com Ele. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, você está no lugar certo também para você descobrir aquilo que você precisa entender e saber para caminhar rumo a esse discipulado. Então, nós vamos começar apresentando uma introdução de modo abrangente no contexto histórico, cultural, religioso e filosófico para os evangelhos. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse conteúdo todo, eu queria que a gente visse rapidamente o que significa a palavra evangelho. Então, a palavra evangelho, ela vem do grego, um termo grego, evangelion, que significa boa notícia, boa nova, boas novas, boas notícias, uma boa notícia, né? Isso não é mais segredo para ninguém, esse termo, principalmente dentro das igrejas cristãs evangélicas da atualidade, se tornou algo muito conhecido já, esse termo evangelho, como tendo o significado de boas novas. Mas é interessante nós pararmos para pensar o que significa de fato isso. Ou seja, o evangelho, ele é uma boa notícia. Ele não é uma má notícia. Ele não é uma palavra ruim. Ele é uma palavra boa. E, na verdade, muitos alegam que nós poderíamos colocar um artigo definido aí antes. Não é uma boa notícia, mas é a boa notícia. Ou seja, é a grande boa notícia para o ser humano, o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele aponta justamente para a vida de Jesus Cristo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, enquanto narrativa, o Evangelho ele capta registros da mensagem proclamada que foi solidificada na igreja do primeiro século. Isso era um negócio chamado de querigma. O que era o querigma? O querigma era as mensagens trazidas de boca a boca, de uma maneira oral, portanto, de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, e que isso foi formando um escopo de entendimento a respeito da vida, obra, palavras, atos e legado de Jesus. Então imagina, você está lá no primeiro século, você tem Jesus vivo como ser humano, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus. E aí? Ficou o quê? De repente, você se percebe ali sem a presença do Mestre, o Espírito Santo desce, a igreja entra em cena de uma maneira muito mais atuante, fica muito evidente que a continuidade dos Atos dos Apóstolos vai dando um respaldo para que nós possamos entender que é uma continuação da caminhada de Jesus na Terra, mas não há escrituras a respeito de tudo o que Jesus falou. Eu estou falando ali do primeiro século. Então começa a ser produzido um conteúdo oral de pessoas que vão contando de modo natural uns aos outros. Olha, eu estive com Jesus junto ao tanque de Betesda, eu vi ele fazer isso. Certa vez nós estávamos
perto da entrada das portas de Jerusalém, e eu vi ele realizar um milagre assim, assado, desse jeito, daquele outro. Certa vez, nós estávamos todos reunidos na beira do mar, e eu vi ele realizar grandes feitos. Então, os detalhes daquilo que Jesus havia feito vão sendo transmitidos de maneira oral, e eles vão sendo crivados de uma maneira coletiva. Nós não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso, isso é um aspecto muito histórico e até um pouco teológico, não é a nossa intenção aqui, mas eu quero que você entenda que, com o passar dos anos, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, foi sendo solidificada uma mensagem única a respeito de Jesus Cristo. Essa mensagem única, ela não é no sentido de única em prisma, em visão. Ela é única no sentido de que arestas vão sendo aparadas, isso vai fazendo com que a mensagem vá evitando ter erros, ter vícios. Então, se você imaginar, por exemplo, pessoas ali do primeiro século falando, Jesus um dia... Imagina que aparece alguém do nada e começa a dizer assim, eu vi Jesus um dia voando na praia. Aí as outras testemunhas, os apóstolos, os discípulos, eles dizem, não, isso não aconteceu, eu não vi isso. Então, essa história maluca, inventada, vamos dizer assim, ela não entra no querigma, ela não faz parte da mensagem central que vai sendo passada de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. Por quê? Porque não há um acordo, não há uma unanimidade, não há uma concordância a respeito de tal acontecimento. Mas outras coisas que aconteceram, por exemplo, alguém diz, olha, Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Jesus Cristo andou sobre o mar. Jesus Cristo curou o cego. Jesus Cristo expulsou demônios e mandou para uma manada de porcos. Então, de repente, essas mensagens elas vão tendo respaldo porque uma pessoa viu, outro também viu, o outro, mesmo que não tenha visto, mas disse, eu ouvi essa mensagem do apóstolo fulano, do discípulo de Jesus, ele confirmou isso, foi assim mesmo. Então, dessa maneira, foi solidificando uma mensagem única. E é isso que a gente está falando, que é o querigma. Ela é centrada, olha, você pode acompanhar aí. O Evangelho são registros da mensagem proclamada, que é o querigma, que foi solidificada na igreja do primeiro século. E ela é uma mensagem centrada em Jesus no âmbito histórico e querigmático. Ou seja, ela tem um aspecto doutrinário e um aspecto histórico. Então, ela vem trazer uma coerência em tudo aquilo que ela analisa. A gente vai caminhar um pouco mais à frente com alguns aspectos disso, mas o importante é você saber que antes de haverem os evangelhos escritos, esses evangelhos eles já eram transmitidos via oral. Então, podemos resumir assim, o evangelho nasce como uma mensagem oral, mas uma mensagem rígida, fixa. Ela não era cheia de pontas soltas, ela era uma coisa que muito rapidamente foi se solidificando e em algum tempo da história pessoas foram escrevendo, botando isso no papel, entre aspas, né, papel, mas foram colocando isso por escrito para que essa mensagem não se perdesse, e a gente vai com calma ver alguns detalhes sobre por que isso aconteceu e como foi. Então lá, nós vimos que a palavra evangelho significa boa notícia, vimos que é uma narrativa de registro da mensagem proclamada sobre Jesus, e como gênero literário, isso aqui é muito interessante perceber, porque muita gente às vezes pensa que o evangelho pode ser uma espécie de biografia de Jesus. Mas não é bem isso. O evangelho ele é diferente de biografia. Na verdade, o evangelho ele é um gênero literário peculiar, ele é um gênero literário que ele não é semelhante em todos os aspectos a qualquer outro gênero literário. Ele é um evangelho, o evangelho é um evangelho. Não deixa de ter aspectos biográficos, tem aspectos biográficos, não deixa de ter.
não deixa de ter aspectos históricos, mas o importante é perceber que o Evangelho, ele visa, olha como está aí, discorre sobre a vida de Jesus na intenção de compor traços de sua integridade peculiar. Como assim? Sua vida, seu ensino, suas palavras, suas obras, etc. Segundo determinada ótica, e é diferente de biografia, diferente de sabedoria, de narrativa cronológica, narrativa histórica e etc. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque a biografia, muitas vezes, ela tem o foco em narrar algo sobre a vida da pessoa e apresentar aquilo dentro de uma coerência sob certo prisma. E os evangelhos, eles não são exclusivamente isso. Então, assim, uma biografia pode tentar apresentar, vamos dizer assim, tem uma biografia a respeito do Elvis Presley. E essa biografia visa apresentar que o Elvis ele era um homem cheio de problemas, tinha suas lutas com álcool, com algumas drogas, remédios, e ainda assim era um homem que buscava a religiosidade e etc. Mas se você analisar no Evangelho, nós não temos essa intencionalidade dos autores dos Evangelhos em traçar um aspecto biográfico de Jesus. Senão eles apresentariam muito mais nuances a respeito de comportamentos de Jesus, talvez eles falariam um pouco mais sobre como Jesus se sentiu, ou tentariam colocar mais informações a respeito de certos aspectos. Tanto é que você vê, por exemplo, que em determinados momentos da vida de Jesus, tanto em Mateus, quanto em Marcos, Lucas e João, em nenhum dos evangelhos, determinados momentos da vida de Jesus, praticamente não há informação nenhuma, como a infância de Jesus, como sua adolescência, e em alguns aspectos específicos. Então, não é bem uma biografia, apesar de que existe um contexto biográfico. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Isso aqui não é crucial, não, mas eu estou querendo aqui que a gente abra o nosso entendimento para a gente caminhar. Também não é um livro de sabedoria. O gênero literário O Evangelho não é um livro de sabedoria, ou seja, não é um livro filosófico de palavras de sabedoria ou de palavras que trazem chaves ou poderosos códigos de conduta ou coisas do tipo. Não, existe sabedoria dentro do Evangelho? Claro que sim, mas não é um gênero literário voltado para a palavra de sabedoria exclusivamente. Também não é uma narrativa cronológica, ou seja, nós não podemos deduzir que tudo que é colocado nos evangelhos, um acontecimento depois do outro, nós não podemos deduzir que aquilo foi exatamente naquela ordem ou de uma maneira imediata. Por exemplo, é difícil saber se determinados acontecimentos da vida de Jesus, que são narrados num capítulo e depois o próximo capítulo narra outro acontecimento, é um pouco difícil de os estudiosos conseguirem perceber se aquilo foi de imediato, se conjectura, se estuda o contexto e aí vai se conseguindo caminhar um pouco, se aprofundar e ter algumas certezas, mas de uma maneira geral, nós não podemos dizer o tempo e nem a cronologia, porque, por exemplo, em João, no Evangelho de João, a gente vai ver isso no próximo módulo, existem alguns eventos da vida de Jesus que são colocados numa ordem cronológica diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E isso a gente vai ver com calma. Então, não é necessariamente uma narrativa cronológica, apesar de que, claro, evidente que existem acontecimentos que a gente pode perceber de uma maneira óbvia que tem uma sequência cronológica. E não é uma narrativa histórica, ou seja, os autores dos evangelhos não escreveram os evangelhos com a intenção de escrever um livro de história, para um registro histórico que pudesse ficar aí de uma maneira didática ou de qualquer sentido histórico como gênero literário. Bem, evangelho, por fim, é evangelho, ok? Gênero literário único, ele envolve tudo isso.
histórico, biográfico, sabedoria, existe certa cronologia, sim, mas não é necessariamente nenhum desses isoladamente, tá? Bem, para nós termos como ponto de partida mais especificamente aquilo que nós vamos trabalhar agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia, já estou com a minha aqui, e você vá lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Palavras do apóstolo Paulo, e ele vai usar um termo. Ele vai cunhar um termo aqui muito interessante, e eu quero que esse termo seja o nosso pontapé inicial para a gente trabalhar, pensar e começar a botar o nosso cérebro para funcionar em certo sentido. Olha só. Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bom, só isso aqui, porque o que interessa para nós aqui é pegar o termo que Paulo usou. Vou ler de novo, Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa a plenitude do tempo? Plenitude, aí, traz o sentido de algo que se completou. E o tempo é o grego cronos, que Paulo traz no sentido de um tempo que estava determinado e que veio a se cumprir. Então imagina que você, de repente, está fazendo um bolo, alguma coisa, você colocou no forno e você cronometrou algo. Você colocou ali, botou o cronômetro em 30 minutos. Quando o cronômetro chega em 30 minutos, ele vai apitar e aquilo ali marca a plenitude do tempo que você determinou para o bolo ficar dentro do forno. Deu para entender? Por que que nós vamos ter esse termo que Paulo usa aqui em Gálatas 4:4 como ponto de partida? Porque esse termo é muito interessante para nos fazer pensar a respeito do contexto em que Jesus veio. Jesus veio numa época da história em que havia certas peculiaridades, certas coisas estavam acontecendo, e que quando a gente começar a ver isso hoje, você vai entender por que isso aqui cai como uma luva para nós entendermos melhor os evangelhos, principalmente, como eu tenho dito, o evangelho de João. Por quê? Porque o nosso próximo módulo é sobre o evangelho de João. Então, eu vou até aumentar aqui, encher a tela para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo de uma maneira mais fácil. Tem muita letrinha aí. Nós vamos ver um pouco sobre o aspecto histórico, tá? Lembra, nós estamos falando de uma introdução contextual. Então é muito importante que nós nos contextualizemos com a história. Vamos lá. Dentro da cronologia da história do período intertestamentário, o que é o período intertestamentário? O período intertestamentário é aquele período que ficou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o período intertestamentário, ele é o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, que nós podemos aí dizer que é um período de cerca de 400 e poucos anos. E esse período teve uma série de acontecimentos que foram tão importantes na humanidade que nós podemos dizer que o mundo mudou drasticamente nesse período, mas drasticamente mesmo. Se nós formos observar, o Antigo Testamento ele vai se encerrar dentro do contexto de um império que se coloca como um império mundial, ou aquilo que mais poderia se parecer com o Império Mundial à época, que era justamente o Império Persa. Deixa eu colocar de novo aqui para vocês. O Império Persa, o domínio persa do mundo, ele teve algumas características interessantes. Então vamos acompanhar com calma, tá? Nós estamos falando aqui de um período que nós estamos aí, talvez, ali no finalzinho do Antigo Testamento, então por volta do 6º século antes de Cristo. Eu quero que você não se preocupe tanto com datas, nem com o excesso. Eu coloquei algumas informações históricas aqui bem detalhistas e outras nem tanto,
Mas eu não quero que você se preocupe tanto com os detalhes. E eu grifei, se você está vendo aí, essas letrinhas que estão em azul ou verde, são aqueles aspectos mais importantes que nós precisamos destacar em relação a cada período, tá? Nós vamos ver o que estava acontecendo nesse período intertestamentário. Então nós vamos começar aí com a época do domínio persa. O domínio persa, ele era um domínio que criou uma espécie de política de favorecimento aos povos conquistados. Ele criava uma aristocracia. O que é essa política de favorecimento? Se você for lá no livro de Esdras e Neemias, você vai entender bem o que significa isso. Ciro, aquele rei persa, autorizou o repatriamento dos judeus de volta à sua terra. Lembra? Eles estavam exilados no exílio e Ciro autorizou que eles voltassem à sua terra. Voltassem para quê? Para que eles pudessem se organizar como sociedade, inclusive religiosamente. Então eles retornam à antiga pátria deles. Aí tem as 3 etapas, né? Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. Isso você pode ver lá tranquilamente na sua Bíblia, no seu Antigo Testamento. E essa era uma política que os persas haviam adotado como uma inovação. Alguns outros povos já estavam desenhando, ensaiando fazer políticas parecidas, mas foram os persas que mais efetivamente começaram a fazer isso. Então isso era uma estratégia isso era uma estratégia inteligente à época, que era uma espécie de evolução política de dominação dos povos, ou seja, como se alguém percebesse, eu vou parafrasear aqui a grosso modo, como se de repente alguém percebesse entre os persas, peraí, a gente domina os povos, mas esses povos que são dominados por nós, talvez seja mais fácil nós dominarmos se nós trabalharmos com eles em vez de nós o oprimirmos o tempo todo. Oprimir o tempo todo o povo e tê-los como escravos, e a semelhança de como era no Egito, lembra, antigamente, mais antigamente, isso criava muitos problemas, era preciso fazer uma série de gastos públicos para dominar esses povos, impedir que eles crescessem. E de repente os persas desenvolvem uma forma de trabalhar junto. E eles montam uma aristocracia do povo. Olha só, aqui você está vendo, ó, na Judéia, a província era uma província do Império Persa, com concessão de relativa liberdade para os judeus, costumes locais e religião. O templo em Jerusalém concentrava a autoridade religiosa e civil. A casta sacerdotal eram administradores do governo. Então aqui talvez você já está entendendo melhor como era a tática dos persas. Eles colocavam, por exemplo, os sacerdotes, a casta sacerdotal, como funcionários do governo. Peraí, mas eles não são judeus? Não eram judeus, sacerdotes judaicos? Sim. Mas eles ganham um status, é dado a eles um status de administradores do governo persa. Isso acontece pela primeira vez. E isso começa a mudar o contexto político conforme a gente via no decorrer da história antes disso. O sumo sacerdote, ele se torna a figura-chave, chefe da sociedade judaica. Então, ele se torna aquele que faz a ligação entre o povo judeu e o governo persa, o domínio persa. Ele é o principal administrador persa entre os judeus na Judéia. Então você percebe que a grande inovação desse domínio persa foi essa política de favorecimento aos povos conquistados. Isso fez com que eles permitissem, com Ciro, por exemplo, voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros e aquela história que você conhece. O declínio do Império Persa inicia em 480 a.C. e o Império termina efetivamente em 330 a.C. Quando cai o Império Persa, surge o Império Grego. O Império Persa cai para que se levante ou com o levantar do domínio grego. Só que o domínio grego, ele nasce
com o chamado Império Macedônico, que na verdade foi o rei Filipe II. Isso aqui é história, você pode pesquisar na internet, você pode ler. Para quem gosta de história aí como eu, isso aqui é um prato cheio, mas eu não vou me preocupar em dar detalhes para vocês. Isso aí vocês podem ler facilmente nos livros de história, procurar na internet, isso é muito tranquilo. Mas é importante nós mencionarmos a figura de Filipe II, que consegue unificar os povos que ali na região da Grécia, um pouco ao norte, formou o Império Macedônico. O Império Macedônico, ele vai conseguir depois se juntar às cidades-estado gregas, e essas cidades-estado, não importa, não se preocupe se você não entende sobre esse detalhe da história da Grécia, não se preocupe. O importante é você perceber que Filipe vai fazer um império ao unificar cidades que antes eram administradas ou elas existiam de uma maneira quase que isolada. Elas tinham sua soberania, mas cada um tinha sua própria soberania. E ele vai unificar e monta um reino, chamado Reino Macedônico. Filipe II teve um filho que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre Magno, também chamado, né, Magno o Grande, assume o trono macedônico em 336 a.C. Ele vence os persas em batalhas sequenciais e Alexandre o Grande, ele começa a fazer um propósito no seu reino que há alguma discussão entre os historiadores se o pai dele já tinha esse propósito, mas independente se o pai dele, Filipe II, tinha ou não, ele claramente tinha esse propósito. Está em verdinho aí para vocês. O objetivo principal das campanhas de Alexandre o Grande, como as campanhas de conquista de povos, era helenizar os povos estrangeiros, considerados bárbaros. Como assim helenizar os povos estrangeiros? Helenizar significa levar a cultura grega, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira a conquistar o povo dominado. Então, eles faziam uma combinação de uma política de dominação com exploração econômica, através de cobrança de impostos, como todos os impérios sempre fizeram, mas eles impunham uma espécie de imperialismo cultural. O que é o imperialismo cultural? O imperialismo cultural é quando você impõe aos povos uma forma de pensar e uma forma de agir que entra em coerência com aquilo que você quer. Então, você consegue, de uma maneira ou de outra, conquistar a mente do povo dizendo: o jeito bom de se vestir é igual aos gregos. O jeito certo de falar é como os gregos. O jeito civilizado de ser é como os gregos. Então, eles conseguem dominar culturalmente os povos. Com isso, eles vão conseguindo influenciar cada povo que eles vão conquistando de uma maneira muito mais profunda, como nunca antes na história alguém tinha pensado em fazer. Quando Alexandre morre, em 323 a.C., o império é repartido em 4 governos. E aí surgem 2 governos principais que interessam mais para nós. É um governo que fica com uma capital no Egito, em Alexandria, né, no Egito, e o outro com a capital em Antioquia, na Síria. São os Ptolomeus e os Seleucidas. Esses 2 vão fazer uma espécie de guerras alternadas pelo poder de toda aquela região. Mas o que importa a gente perceber aqui é que a helenização dos povos ela continua acontecendo a todo vapor. Então aqui eu quero fazer um parêntese. Imagina que... Olha para a sua roupa agora. Você está provavelmente usando uma camisa, talvez uma calça, uma bermuda, não sei como é que você está. De repente você está usando um tênis. Deixa eu adivinhar. O tênis que você... Se eu estou falando com alguém que está de tênis, será que você está usando um tênis da Nike? Ou talvez um Fila? Talvez um Adidas? Talvez um Reebok?
talvez um ASICS, talvez... Eu posso pensar aqui em algumas marcas e é muito provável que eu vá acertando a maioria dos tênis que alguém, das marcas de tênis que alguém possa estar usando enquanto está assistindo esse vídeo. Da mesma forma, também eu posso pensar em algumas marcas de roupa, mas independente disso, eu posso apostar, por exemplo, que se você tá de camisa, eu posso apostar, por exemplo, que você está com uma camisa de botão ou sem botão, mas de gola redonda. Eu aposto que você não está vestindo pano de saco. Eu posso chutar que você não está usando uma túnica sacerdotal. Eu posso arriscar que você não está usando alguma espécie de roupa grega antiga. Por que eu posso imaginar como provavelmente você está vestido? Porque existe um padrão de vestimenta hoje, não apenas no ocidente do nosso mundo, mas praticamente no mundo todo. Se você, como eu disse, se você usa um tênis da Nike, você vai encontrar um tênis da Nike em qualquer lugar do mundo. Se você, por exemplo, há um tempo atrás se falava um pouco sobre isso, mas hoje em dia, se você vai em qualquer lugar do mundo, você consegue comer um McDonald's, mesmo se você for na China, você bebe uma Coca-Cola, se você for no Japão, em qualquer lugar, você encontra certos produtos e certas coisas que estão pelo mundo todo. E a grande parte desses produtos, eles vieram de uma nação chamada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um bom exemplo de aquilo que com os gregos aconteceu mais ou menos. Por quê? Porque principalmente a questão da língua é um fator primordial para que tudo isso se desenrole. Nós temos hoje o inglês como uma língua chamada de a língua universal. Se você precisa de uma língua que dê alguma garantia que talvez alguém vai lhe entender em qualquer parte do mundo, você aposta no inglês, né? Você, de repente, pode saber um espanhol, que é muito falado no mundo, mas você fica pensando, talvez, será que se eu for no Japão vai ser fácil encontrar alguém que fale espanhol? Mas certamente, se você falar inglês, no Japão, na China, ou em quase qualquer outra parte do mundo, é mais fácil encontrar alguém que fale inglês. Da mesma maneira, naquela época, os gregos fizeram esse trabalho de levar a cultura grega ao mundo conhecido de uma maneira efetiva para os povos, de modo que os povos passavam a agir, a pensar e a falar como os gregos. Então, olha só, quando a gente vê aqui que a helenização é o falar grego e viver como os gregos, não é muito diferente do que aquilo que ficou conhecido, por exemplo, se você gosta aí de pesquisar, joga lá no Google depois, The American Way of Life, o modo americano de viver. Isso aí ficou bem difundido aí nas décadas do século passado, quando os Estados Unidos começou a influenciar o mundo de uma maneira muito efetiva, que todo o mundo praticamente passou a falar e viver parecido com muitos aspectos aos norte-americanos. Então, a grande marca do Império Grego no mundo foi a helenização. Por exemplo, que língua, ou melhor, em qual língua foi escrito o Novo Testamento? Vamos ver se você sabe. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ou seja, todo o nosso Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, a língua original em que ele foi escrito foi em grego. Então você pode imaginar, perceber o que estava acontecendo, o que aconteceu ali naquele período, de modo que o grego se tornou a franca língua mundial da época, certo? Então, vamos só passar aqui essas pontuações, espero que esteja dando para entender, para acompanhar aí. Havia uma política de alianças e favorecimentos à classe dominante nativa. Judeus, montava-se uma aristocracia sacerdotal, pegando já a ideia que tinha sido iniciada, parecido com os persas. O sumo sacerdote liderava a nação,
como representante do governo e era responsável pela cobrança de impostos, inclusive. Começa a perceber aqui que o sumo sacerdote cada vez mais está ganhando funções políticas, burocráticas e aristocráticas, não apenas religiosas, não judaicas. Olha, eu coloquei aqui um pouco antes, cadê? Eu acabei não dando a ênfase, mas quando eu coloquei aqui imperialismo cultural, você pode ver aí, ó, que está marcado de verdinho, imperialismo cultural era uma ameaça às práticas judaicas. Por quê? Porque invadia os costumes judaicos, os modos judaicos de ter a sua liturgia, a sua religiosidade. Então, você começa a perceber, isso aqui é interessante você notar, que o sumo sacerdote, a casta sacerdotal, ela vai começando a ganhar ares e começando a ganhar funções cada vez mais burocráticas, aristocráticas e cada vez mais políticas. Então, quando os Ptolomeus e os Seleucidas guerrearam pela Palestina, e isso durou séculos, primeiro os Ptolomeus dominaram. Nessa época, os judeus tiveram boas condições em relativa liberdade política e religiosa. Interessante que foi nessa época que se produziu a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Isso foi feito nessa época do domínio dos Ptolomeus. Logo depois desse período, os Seleucidas assumem o poder com um homem chamado Antíoco III. E aqui começa uma reviravolta crucial para essa história toda. Nessa época de Antíoco III, os judeus começam a se dividir em dois partidos. Por quê? Porque estava se tornando, lembra que eu falei? Estava se tornando cada vez mais política a questão. Menos religiosa e mais política. Cada vez mais a política invadindo o aspecto e o ambiente religioso dentro do judaísmo. Então surgem duas formas de enxergar a coisa. A gente chama isso de dois partidos que surgiram entre os judeus. Um se chama Casa de Onias e o outro ficou conhecido como a Casa de Tobias. A Casa de Onias apoiava os Ptolomeus e a Casa de Tobias apoiava os Seleucidas. Por que isso é importante para nós? Vamos dar sequência aqui. Isso é importante porque em 175 a.C., deixa eu encher a tela aqui para vocês. Em 175 a.C., Antíoco Epifânio assume o trono seleucida, mediante uma série de intrigas, né, para variar. E na Judéia, esse Antíoco Epifânio, ele troca um sumo sacerdote, que já estava lá na época, ele substitui, ele diz, não vai mais ser você, eu vou tirar você e eu vou colocar Jason, meu irmão. Por quê? Porque Jason, ele tinha já um esquema com Jason. Jason era extremamente helenizante, ou seja, ele era daqueles que defendia que não tinha problema nenhum os judeus se tornarem cada vez mais parecidos com os gregos. E ele começa a investir pesado na helenização da Judéia. Percebe que a Judéia, ela era ainda, nessa época, uma das últimas províncias a resistir à helenização. Os judeus não eram fáceis de ser helenizados, mas algo que vinha acontecendo século após século. É aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foi difícil de ir resistindo. Os judeus, talvez em alguns aspectos, conseguiram resistir bastante, mais do que outros povos, mas em dado momento, a investida dos gregos era muito grande e a helenização da Judéia foi acontecendo de uma maneira efetiva. E essa helenização lá na Judéia incluiu principalmente 4 aspectos. Os judeus tinham que ter uma frequência aos teatros gregos. Ora, para pensar aí, gente. Frequentar teatros gregos, isso não tem nada a ver com o judaísmo. Não é uma cultura judaica, isso aí não faz nem parte do contexto. É uma coisa totalmente nova e isso entrou como uma obrigação, é um jeito cívico de ser como os gregos. Então isso entrava como um modo de viver que era preciso ser cumprido pelos judeus ali na Judéia. Eles tinham que adotar as vestes gregas, ou seja, eles não mais poderiam se vestir simplesmente como estavam acostumados a se vestir, mas tinham que adotar as mesmas vestimentas como os gregos. E eles tinham que passar, os homens no caso, pela cirurgia de remoção das marcas de circuncisão.
Percebe que a coisa foi séria. E a mudança de nomes hebreus para gregos também acontecia. Eles eram renomeados, já não sendo mais chamados pelos seus nomes hebraicos, pelos seus nomes hebreus, judaicos, para nomes gregos. Nessa época, começa a ficar forte um movimento, e é isso que importa para nós aqui, chamado os Hassidim. Quem eram os Hassidim? Hassidim é uma palavra que significa aí puritanos, os piedosos, aqueles que são rígidos no seu rigor da pureza, da religiosidade. Eles queriam resistir e eles se opunham a toda essa helenização. Eles diziam, não, isso não está certo. Ninguém consegue perceber que isso está exagerado, está transformando, está mudando tudo, isso não está bom, isso não está certo. E esse grupo, o grupo dos Hassidim, foi um grupo que começou a aparecer bastante nessa época, porque a helenização já estava desenfreada. Então, essa letrinha está menor, deixa eu encher de novo aqui para vocês. Bem, então, quando nós chegamos ali, um pouco depois dessa coisa toda que foi feita, dessa mudança toda que foi feita por Antíoco Epifânio, em que ele trocou um sumo sacerdote e tal, ele vai mudando novamente a figura do sumo sacerdote. Dessa vez ele coloca um homem chamado Menelau, e dizem alguns historiadores que ele só tirou o irmão dele para colocar o Menelau, porque o Menelau ofereceu dinheiro para ele, para que ele assumisse aquele posto, né? Sendo que Menelau assume como sumo sacerdote, mas ele não era nem de família sacerdotal e muito menos da linhagem de Arão, para você ver a que ponto já havia chegado essa bagunça toda que estava se colocando ali dentro do contexto judaico. Os judeus piedosos, lembra, os Hassidim que eu falei, passam a se ressentir de modo mais grave. Eles começam a ficar mais irritados, né? Eles começam a se unir também para resistir. Enquanto isso está acontecendo, começa a acontecer lá no Egito um povo que vinha, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, como dizem, e acaba dominando a região do Egito, que era um pessoal chamado Roma, que vem surgindo aí na história. Roma domina o Egito e o Antíoco Epifânio acaba tendo que ir lá para o Egito resolver pendência lá com essa questão toda desses tais romanos que haviam dominado por lá. O irmão dele, lá na Judéia, o Jason, supõe entre aspas aí, porque na verdade ele com certeza foi uma esperteza da parte dele, ele dá uma de migué, como dizem, e ele diz, o Antíoco com certeza morreu lá no Egito, faz tempo que ele está para lá, ele deve ter entrado em guerra com os romanos e acabou morrendo para lá. Então, eu vou, como sou irmão dele, vou assumir o controle de Jerusalém. Ele assume o controle de Jerusalém, depõe o Menelau, tira o Menelau de sumo sacerdote, sai para lá, era eu para estar aí. Só que o Antíoco Epifânio retorna do Egito e massacra o Jason, pelo que ele fez. Vira uma bagunça e, resumindo a história, o templo é saqueado e todos os artefatos e os aspectos da religiosidade judaica acabam sendo ali, se já estava muito bagunçado, a coisa vai se tornando cada vez mais estraçalhada em todos os sentidos. Até que em 168 a.C., Antíoco envia 22 mil homens, presta atenção nisso aqui. Antíoco envia 22 mil homens para recolher tributos pesados em Jerusalém. Torna o judaísmo ilegal e estabelece o paganismo à força. O que é o paganismo? O paganismo é a idolatria, são deuses pagãos, são o culto a divindades pagãs. Outras divindades que não o Deus dos judeus, não o nosso Deus. Estabelece o paganismo à força, ou seja, todo mundo teria que agora ser devoto de outros deuses, não mais de Javé, de Jeová. Torna-se crime grave realizar a circuncisão, guardar o sábado, celebrar festas judaicas
e possuir manuscritos das Escrituras. Nessa época, muitos manuscritos foram destruídos. No templo judaico, o que aconteceu? Ele coloca sacrifícios pagãos obrigatórios. Você consegue imaginar a sensação dos judeus, principalmente dos Hassidim, aqueles mais com um sentimento puro, ao ver uma blasfêmia de sacrifícios pagãos acontecendo dentro do templo do Deus verdadeiro? Você consegue ter, talvez, noção de como isso tinha ido longe demais? Então, esse não foi o único aspecto. Também foi erguido um altar de Zeus no lugar do altar do Deus dos israelitas. Animais abomináveis, como porcos, que eram animais considerados imundos dentro do judaísmo, foram sacrificados sobre o altar. E foi instituído dentro do templo judaico, a prostituição cultural. Então, você pode imaginar que se o fundo do poço já estava próximo, aí já passou do fundo, foram o mais longe possível, e a coisa ficou terrivelmente danificada. Isso gerou esse período que ficou então conhecido como o período dos Macabeus. Lembra os Hassidim, os puritanos, aqueles que estavam revoltados com essa situação toda? Eles estavam concentrados, alguns deles, numa vila chamada Vila de Modim, lá na Judéia. E um dia chega um agente do governo e tenta obrigar um sacerdote idoso chamado Matatias a oferecer um sacrifício pagão. Matatias se nega, o agente tenta forçá-lo, ele mata o agente e, para fugir, ele demole o altar idólatra e sobe para as montanhas. Só que junto com ele vai o pessoal da família dele e muitos apoiadores. É como quem diz assim, agora é o tudo ou nada. Aconteceu isso aí, o estopim agora chegou, a fagulha caiu na palha e agora o fogo vai pegar. Então, em 167 a.C., é quando vem à tona aquilo que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus. Por quê? Porque a família desse Matatias, que ficou conhecida como os Hasmoneus, teve como líder, o primeiro líder deles, um homem chamado Judas Macabeu. E ele organizou um pequeno exército, pequeno mesmo, para guerrear contra os Seleucidas. E não apenas contra os Seleucidas, que estavam no poder na época, mas também contra outros judeus que eram favoráveis à helenização. Ou seja, eles fizeram uma guerra contra o povo dominante, os Seleucidas, e também enfrentaram uma guerra civil entre os favoráveis e os contrários à helenização. E Judas Macabeu foi muito interessantemente vitorioso. Ele recuperou a liberdade religiosa, reconsagrou o templo, conquistou a Palestina, as tropas seleucidas foram expulsas de Jerusalém, só que, como dizem, né, tudo que é bom dura pouco. Em 160, o grande líder Judas Macabeu morre e começa a vir uma degradação moral da dinastia hasmoniana, a dinastia da sua família, e começa a degradar aquilo que havia antes tido uma essência de puritanismo, de pureza. Nessa época vem a ascensão de Herodes como rei da Palestina. Lembra o Herodes, que depois vai aparecer pelos romanos? E ele conquista Jerusalém em 37 a.C. E aí chega finalmente ao domínio romano. Após 2 séculos de guerra com Cartago, Roma havia vencido e iniciado sua expansão oriental, conquista da Palestina em 63 a.C., sob o comando do general Pompeu. Aqui, em 31, está grifado aí para vocês, está destacado de verde. Em 31 a.C., Otávio Augusto vence Cleópatra e forma o grande Império Romano. Governos provinciais, procônsules e governadores prestavam contas ao Senado ou imperador. Houve uma consolidação do domínio romano e surgiu uma coisa chamada Pax Romana. Isso aqui é muito interessante, muito importante para nós. O que é a Pax Romana?
A Pax Romana, ela nada mais é, aí traduzido do latim, né, esse é um termo latim, os romanos falavam latim. Pax Romana era a paz romana. Era um modo de agir político e social, ou de impor um estilo social e político que Roma conciliava de uma maneira muito estranha, eu vou explicar, conciliava de uma maneira muito estranha, através de força e violência, a conquista da paz. Então a paz romana era uma paz conquistada muitas vezes com o uso da força e da violência. Mas não é só isso. O foco da Pax Romana é uma malha de relações cívico-culturais, sociais, que eram impostas pelos romanos, de modo a fazer com que o funcionamento da sociedade que eles dominavam acontecesse de uma maneira fluente. Foi nessa época que os romanos, e eles fizeram isso como ninguém, saíram abrindo estradas por todo o império que eles dominaram. Então você vai ver, se você pesquisar isso, você vai ver os romanos construindo estradas e estradas e mais estradas e vias, e eles organizando as cidades, fazendo conexões entre uma cidade e outra. Para quê? Para que houvesse fluxo do comércio, para que houvesse trânsito de pessoas, para que houvesse facilidade do governo chegar rapidamente a algum lugar, para que houvesse cada vez mais uma conectividade entre todo o Império Romano e não fosse difícil de você ver, por exemplo, que aquela última cidade do mapa está conectada com aquela primeira. Isso traz coesão, trouxe coesão ao Império Romano, certo? Então a Pax Romana ela envolve um pouco de tudo isso. Tem muito mais aí, eu estou fazendo um resumo aqui muito rapidinho, muito superficial para vocês. Quem gostar aí do assunto pode pesquisar com mais calma na internet ou em algum livro. Para os judeus, os romanos significaram alta tributação, opressão político-cultural, eventuais repressões violentas, olha aquilo que eu falei, em nome da Pax, né? Repressões violentas em nome da paz. Além das taxas ao templo, os judeus pagavam 3 tributos romanos e multas por guerras. E aí tem, você pode depois dar uma lida direitinho nisso aí, mas o que importa para nós aqui por último nesse slide é, no geral, Roma não implementou nada de muito inovador no regime de governo das áreas conquistadas. Basicamente, assumiu e perpetuou o helenismo estabelecido. Então isso aqui é legal da gente perceber. Olha só, Roma não trouxe nenhuma inovação muito inédita. Na verdade, Roma foi um grande império que conseguiu se aproveitar do que já havia sido criado pelos persas, pelos gregos, e eles conseguiram pegar tudo aquilo, aproveitar para eles, e talvez eu use um termo às vezes, eu não vou falar isso pejorativamente, mas é como se eles roubassem aquilo que foi criado pelos outros e dissessem agora isso é meu, porque é o que manda no mundo, né? Então isso a gente vê, por exemplo, dentro do panteão, que são os deuses romanos. Os deuses romanos nenhum foi criado exclusivamente, ou quase nenhum, foi criado exclusivamente pelos romanos. Eles foram adaptados de outros povos e principalmente do panteão grego. Então você vê deuses gregos que são renomeados, dado nomes latinos, nomes romanos para eles, mas são os mesmos deuses. E eles vão renomeando e dizendo, esse é o nosso deus, como Baco, né, que é Dionísio e outros mais. Só a título de curiosidade, eu coloquei aqui, isso aí não apenas curiosidade, claro, mas ajuda um pouco dentro do entendimento quando a gente vai analisar os acontecimentos nos evangelhos. Eu coloquei a lista dos imperadores romanos e o que aconteceu na época deles. Isso aí você pode dar uma olhada com calma, não precisa a gente trabalhar isso agora aqui, mas você pode anotar ou você pode colocar uma pausa aí no vídeo e você vai comparando com os acontecimentos que você vai vendo nos evangelhos. Então, como exemplo, Jesus nasceu na época do imperador Augusto.
Quando nós temos, por exemplo, a morte de Jesus e o ministério dele, o imperador era Tibério. Aí, quando nós temos João lá na frente escrevendo suas cartas, o Evangelho, o Apocalipse, o imperador era Domiciano e assim sucessivamente. Então, é legal ter esse panorama para você poder se situar historicamente a respeito do Império Romano. E às vezes a gente acha, né, que as coisas aconteceram assim tudo ao mesmo tempo. Você percebe aí que passaram 7 imperadores em todo esse decorrer da história desses grandes acontecimentos do Novo Testamento. Tá. Nós estamos chegando no final aqui dessa nossa aula de hoje e eu preciso deixar alguma menção importante aqui com relação a como esse domínio romano influenciou aquilo que já estava acontecendo dentro do contexto judaico e como isso mudou a sociedade judaica, não só judaica do mundo todo, mas judaica principalmente, que é o nosso contexto para os evangelhos, e como isso pode nos fazer entender melhor o conteúdo dos evangelhos bíblicos. Então, olha só, nós temos uma série de governo dos Herodes, né? Herodes aí no caso, uma dinastia de Herodes, né? Primeiro Herodes o Grande, depois nós temos o filho, depois o neto, e aí você pode comparar ainda aí alguns acontecimentos bíblicos do Novo Testamento com algumas coisas que você vai ler aqui. Ó. Então, por exemplo, Pôncio Pilatos foi quem julgou Jesus. Félix e Festo foram os que ouviram a exposição do caso de Paulo. Lá no finalzinho ali, Herodes Agripa I era o neto do Herodes o Grande. Executou Tiago e prendeu Pedro. Herodes Agripa II era o bisneto do Herodes o Grande. Ouviu a autodefesa de Paulo e assim sucessivamente. Isso aí é para você também, assim como nesse slide anterior, você ter aí para sua anotação, para enriquecer a sua leitura dos evangelhos. Então, hoje a gente fica por aqui. Nós ainda temos uma segunda aula para nós terminarmos esse nosso módulo e eu espero que você continue aí focado, continua com a gente. Nós vamos continuar vendo dessa vez alguns aspectos religiosos, filosóficos e de outras ordens, para nós entendermos o que tudo isso significa, o que tudo isso trouxe de importância e por que é relevante nós estudarmos isso para nós entendermos melhor os evangelhos canônicos. Fica com a gente, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.